a exaltação, pois só Tu mereces, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Nessa noite te agradecemos, porque o Senhor nos dá a oportunidade de poder ouvir a Tua voz. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos. Manifesta a Tua bênção, a Tua graça sobre cada um deles nessa noite. Que a Tua presença, Senhor, seja assim manifestada em cada pessoa, em cada vida nesse momento. Que o Teu Espírito se encarregue de trazer revelação da Tua palavra a cada coração, a cada entendimento. Pai Santo, Pai querido, Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas em Teu nome, ali Tu se faz presente. Nós estamos reunidos nessa noite em Teu nome. A prioridade, Senhor, nessa noite é engrandecermos o Teu nome e ouvirmos a Tua voz e entendermos. Por isso, eis-nos aqui, para a glória e honra do Teu nome. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo. Fica conosco, Senhor, nessa noite e fala a cada coração. É isso que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Devemos tudo a Ele, e toda a glória e toda a honra seja dada a Ele nessa noite. Nós vamos esperar do Senhor nessa noite uma palavra que Ele venha falar ao nosso coração. Eu creio que será uma palavra objetiva, para que saiamos daqui nessa noite tocados pela presença de Deus, pela palavra do Senhor, pois a palavra é dele. E as pessoas também que nos acompanham, pelas outras redes sociais também, que sejam ricamente abençoadas, pois a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada que corta dos 2 lados, de 2 gumes, né? Então ela penetra onde nada mais pode penetrar. Então prepare a sua Bíblia, tá? Prepare a sua Bíblia para que nessa noite nós venhamos estar folheando e abrindo e entendendo aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração, tá? Então, se nós queremos ter a presença de Deus em nossas vidas, em nossas casas, em nossas famílias, irmãos, nós primeiro precisamos buscar para as nossas vidas, tá? Então nós desejamos tanto que as pessoas tenham a presença de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa parentela, dentro do nosso contexto de amizade. Mas muitas das vezes falta a presença de Deus em nós, para que as pessoas sejam assim alcançadas por Deus através das nossas vidas. Amém? O que é que você é de Cristo? Você é uma testemunha viva. Amém? Você é alguém que Deus criou com um propósito e deixou aqui na terra, tá? Para quê? Para continuar aquilo que Jesus começou. Amém? Então você é uma pessoa, não se esqueça disso, você é uma pessoa que em meio a dezenas de centenas, você foi o escolhido para permanecer aqui na terra e dar um testemunho real de que Jesus Cristo é o único Salvador, de que Jesus Cristo transforma, liberta, né? De que Jesus Cristo dá a vida. Então, assim como Lázaro estava morto, e depois de 4 dias foi ressuscitado por Jesus, imagine alguém que está vivo e que está apenas morto fisicamente. Ou seja,
morto espiritualmente, porque Lázaro estava morto fisicamente. Mas hoje no mundo vemos pessoas que estão mortas espiritualmente. E essas pessoas serão vivificadas através do poder da palavra de Deus. Porque assim como o profeta viu aquele vale cheio de ossos, e Deus, pergunta para ele: esses ossos podem viver? E ele falou: olha, Senhor, tu sabes. Então Deus chega para o profeta e dá aquela ordem e diz: olha, ordene que esses anjos se levantem, Então é assim que Deus também quer que você se levante na terra também e ressuscite esses mortos que estão prostrados, que estão mortos espiritualmente, tá? Foi para isso que Jesus nos chamou, foi para isso que Jesus te chamou. Então entenda, só que a obra de Deus para chegar até alguém que está próximo de você, começa em você, começa em nós. Porque nós já gostamos de apontar, né, irmãos? Nós não gostamos de apontar os erros dos outros. Não é isso? O ser humano, ele é mestre para isso. Ele consegue ver um cisco que está no olho do seu irmão, mas ele não consegue ver a trave que está no olho dele, Isso é coisa do ser humano. Então nós precisamos fazer uma autoanálise. Eu quero que alguém seja transformado. Eu oro para que alguém seja transformado, mas eu dou para ele ou para ela um testemunho de transformação? Porque se eu não dou um testemunho de transformação, eu não alcanço. E isso começa dentro da sua casa, isso começa na sua família. Se você não provar para alguém que você mudou, que você é diferente, alguém não vai ser convencido. Eu costumo dizer que não é apenas o Espírito Santo quem convence. Eu costumo dizer que o evangelho que vivemos também precisa convencer, tá? O evangelho, o Deus que nós pregamos e que nós declaramos que está em nós, ele precisa brilhar. Porque nós somos o quê? Luz do mundo. Então, se não brilhar, não vai ser o suficiente para alcançar ninguém. Então, é algo que nós precisamos ter bastante cuidado e estar sempre refletindo, estar sempre fazendo uma autoanálise. E não deixemos para fazer isso, a autoanálise, só final de ano, porque normalmente a gente, final e início de ano é que nós paramos para analisarmos a nossa vida. Tem pessoas que têm essa prática, mas na verdade nós precisamos fazer isso todos os dias, uma autoanálise de quem nós somos. Então nós precisamos, irmãos, fazer como Jesus, nós precisamos procurar andar como Jesus. Irmãos, isso não é fácil, não é fácil andarmos como Jesus, vivermos aqui na terra, nesse mundo como Jesus, não é fácil, mas não é impossível, tá? Assim como o apóstolo Paulo, que era um homem de Deus, que viveu aqui na terra, em um tempo também difícil, sofreu muito, mas ele chegava para os seus discípulos, ele chegava para a sua igreja, para o povo que ele discipulava, e ele dizia: sejam imitadores de Cristo como eu sou. Então, nós também precisamos falar para as pessoas. Nós também precisamos ser exemplo suficiente para falarmos para as pessoas: seja discípulo de Jesus como eu sou. Faça como eu faço. Se nós não temos respaldo para isso, estamos precisando se voltar mais para o Senhor. Tá, irmãos? Então, abre a tua Bíblia comigo, no Evangelho, segundo João, o Evangelho, capítulo 14, e veja comigo
que quando Jesus diz, eu sou o caminho, isso revela algo poderoso. Isso revela um ponto de referência para mim e para você. Revela que tudo está nele. Quando Jesus diz que eu sou o caminho, nós vamos ler a partir do versículo 6 até o versículo 14. Evangelho de Jesus, tá? Segundo o que João escreveu, capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ponto. Isso aqui mostra que todo o sentido da caminhada está nele. Que todo o motivo da caminhada está nele. Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou. Então, tudo está nele. Eu costumo dizer que todas as nossas necessidades, tudo aquilo que nós precisamos, está em Jesus. Nós é que não temos ido o suficiente até Ele, tá? Nós não temos ido o suficiente até Ele para buscar aquilo que Ele já nos deu. Esse é o problema. Versículo 7. Porque se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai. Já agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8. Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso não nos basta. Irmãos, isso aqui é um discípulo de Jesus, que andava com Jesus constantemente, que fez essa pergunta: Jesus, tu vai nos mostrar quando o Pai? Nos fala mais do Pai. Isso era alguém que vivia com Jesus, irmãos. Hoje nós paramos para analisarmos a vida dos discípulos de Jesus que andavam com Ele. É por isso que eu sempre falo que pessoas, gente é um negócio sério, irmãos. Gente é um negócio sério. Porque esses homens andavam com Jesus, tinham o dia a dia com Jesus, eles dormiam, eles comiam, eles andavam, eles oravam, mas tinham dúvidas terríveis. E eu creio que não é muito diferente dos dias que nós temos vivido. Nós não temos observado, irmãos, o suficiente a vida de Jesus para trazer ela para nós, para o nosso interior, para o nosso coração, porque não é a vida externa, é a vida interna. E aqueles homens tinham Jesus, viam Jesus fazendo maravilhas, Jesus curando pessoas diariamente, pessoas sendo transformadas diariamente. Mesmo assim, eles ainda tinham dúvida. O próprio João Batista teve um momento de dúvida, né? O João Batista, até ele teve um momento de dúvida. Então nós precisamos ter cuidado para entendermos quem é o Jesus que nós servimos. Quem é o Jesus que nós confiamos? Qual é o Jesus que nós estamos confiando? Que nós estamos buscando, que nós estamos servindo? É o Jesus da Bíblia? É esse aqui? Entende, irmãos? Porque se não for esse Jesus aqui, não surtirá efeito na vida das pessoas, muito menos em nós. Tá? Não surtirá efeito. Então Filipe, o capítulo 8, versículo 8, Filipe diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta.
Que confusão. Versículo 9, Jesus lhe disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu não me conheces? Quem me vê, vê quem? Vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Misericórdia, tem misericórdia de nós, Jesus. Versículo 10, não crês que estou no Pai? Ele falou, você não crê que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, não é isso? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, realiza as suas obras. Porque Jesus, ele veio, irmãos, ele veio como filho, ele veio como discípulo, ele veio como alguém que veio para obedecer, não é isso? Jesus veio para obedecer. É a mesma coisa da nossa função, do nosso papel hoje na terra. Nós estamos aqui para obedecer a Jesus. Eu estou aqui falando e vocês estão aí ouvindo, mas nós estamos no mesmo barco de obediência. Não muda nada. Nós estamos no mesmo barco. Versículo 11. Credes em mim quando digo que estou no Pai, e que o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa de quê? Estão lendo comigo, versículo 11? Pelo menos creiam em mim por causa das minhas obras. Pelo menos vocês creiam pelo o que acontece através das minhas mãos, das minhas orações. Um homem que alguém tocava apenas nas suas vestes era curado. E os discípulos viram, os discípulos ficaram sabendo. Os discípulos sabiam de tudo. Não apenas porque viam, mas porque as notícias corriam. O que Jesus fazia. Versículo 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu realizo. E outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Ou seja, vocês vão continuar fazendo o que eu estou fazendo. Vocês vão dar continuidade. Eu estou aqui, está acontecendo. Mas quando eu for para o Pai, vocês vão continuar aqui na terra, fazendo o que eu faço. E vocês podem fazer até obras maiores do que as que eu já fiz. Porque eu estou com vocês. Eu estarei com vocês, né? Ele diz, eu estarei com vocês, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar o Consolador, então eu vou continuar com vocês. Então Jesus esteve aqui na terra como pessoa, e Ele continua aqui na terra através de quem? Do Espírito Santo que habita em nós. Por que o Espírito Santo habita em nós? Porque nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito de Deus hoje habita, não é mais em 4 paredes, Ele habita em nós, porque essas 4 paredes aqui, sem eu e sem você, é só 4 paredes, mas essas 4 paredes, com eu, com você, com todos nós aqui, somos o quê? A igreja de Cristo, tá? Então, mas o Espírito de Deus habita em nós, e por isso que nós podemos fazer obras até maiores do que a que Jesus fez. Tá, irmãos? Eu tenho falado sobre um pregador, já falei, né, sobre um pregador que ele conta no livro Evangelismo por Fogo, tá? Quem não leu, leia, porque é bom. E ele mostra nesse livro quantos milagres aconteciam, quantas curas aconteciam por noites ou por dia, durante as cruzadas que ele fazia. É Reinhard Bonnke, né? O nome dele. Evangelismo por Fogo. É perfeito. Não tem como você ler e você não ficar pegando fogo no Espírito, tá? Então, ele conta os relatos de quantos surdos eram curados, quantos cegos passavam a ver, quantos coxos
aleijados eram curados. Só acredita quem conhece Jesus, porque quem conhece e o que Jesus pode fazer através de um homem que está disponível para Deus, essas pessoas acreditam. Mas quem não acredita em Deus, quem não acredita que Deus pode usar alguém para curar, para libertar alguém, não vai acreditar nos relatos desse livro. Tá? Então, continuando, vamos lá. Versículo 12. Em verdade, versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Em nome de Jesus. Então, eu o farei. Você entendeu? Você entendeu o que a palavra de Deus está dizendo para você? Você entendeu que você tem uma autoridade que Deus te dá para realizar milagres e maravilhas? Você entendeu isso? Você entendeu? Você entendeu que você tem autoridade para impor as mãos sobre pessoas e elas serem curadas, elas serem saradas, né? Você pode colocar as mãos sobre cego, sobre surdo, e eles serem libertos, sarados, curados? Você já fez isso? Você faz? O que é que está faltando? O que é que precisa para você fazer? Só depende de você, só depende de nós, tá? Então, irmãos, isso é continuar o que Jesus fez. É continuar a obra, fazendo como Jesus fez, irmãos. A gente precisa aprender com Jesus. Você precisa aprender com Jesus. Nós, a igreja, precisamos aprender com Jesus. Nós poderemos ouvir pregadores, ler livros, nós podemos aprender com pessoas, mas o nosso maior exemplo é Jesus. O nosso maior exemplo é Ele. Tudo está nele. Tudo que nós precisamos, que dependemos, está nele. Entendeu, irmãos? E como Jesus veio para servir, você também precisa entender isso. Porque nós, os seres humanos, nós gostamos muito de ser servidos. Não é verdade? Nós gostamos de ser servidos. Nós não gostamos tanto de servir, né? Mas Jesus, abre a tua Bíblia comigo no Evangelho, volta só um pouquinho aí. Em Mateus, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 20, que nós vemos que Jesus, ele veio servir, irmãos. E é melhor servir do que ser servido. Porque Jesus foi o maior exemplo de serviço. Quando ele chegou para os seus discípulos e falou: olha, eu vou lavar os pés de vocês, né? Que Pedro não entendia, Pedro não estava entendendo o que Jesus queria com ele, né? Pedro até falou: não, você não vai lavar meus pés, você é o meu mestre, né? Você não vai lavar os meus pés. Então Jesus veio como modelo para que nós venhamos colocar em prática no nosso dia a dia. E vou te dizer mais, Jesus nunca buscou ou esperou glória, ou reconhecimento. O ser humano também gosta de reconhecimento. O ser humano também gosta de ser visto. Isso está dentro das pessoas. Se você alimentar, é problema. Tá? Isso está dentro de todos nós. Porque isso faz parte do velho homem. E se você alimenta, você vai ter problema. Então o Evangelho de Mateus, segundo Mateus, capítulo 20, versículo 25. 20, 25. Diz assim: então Jesus, chamando, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós,
deixando bem claro. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja o quê? Seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo de novo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitas almas, né? De muitos. Isso aqui, se você for ler a partir do versículo 17, você vai ver o que aconteceu. Né? Eu não vou ler, você vai ler, tá? Você vai ler sobre Tiago e João. Foi por isso que ele falou, pela conversa, pelo o contexto, para que você entenda o contexto. Chega em casa, você leia, a partir do versículo 17, para você entender por que foi que Jesus falou isso, tá? Não vou voltar a falar sobre isso não, para ganharmos tempo. Então, Jesus, ele sempre se mostrou disponível para as pessoas, sem esperar retorno. E dentro do casamento, viu, irmãos? Dentro do casamento é assim. Dentro do casamento você dá sem esperar retorno, tá? Você dá atenção, você dá carinho, você dá amor, mas você não deve ficar esperando, tá? Mas é obrigação do outro dar, devolver, tá, irmãos? E muitas das vezes precisa se cobrar, porque eu já vi homens chegar para mim e dizer: pastor, eu faço de tudo pela mulher, eu dou flores, eu dou perfume caro, eu dou joias, e eu não recebo nenhum obrigado, pastor. Pastor, eu sou carinhoso, né? É raro, viu? Homem carinhoso é raro, mas existe. Pastor, eu sou carinhoso, eu trato muito bem, sabe? Mas ela não está nem aí, é um pedaço de... Você é aí que faça a sua interpretação, né? É um poste, pastor. Isso vice-versa. As mulheres falam dos homens, os homens falam das mulheres. Então nós não podemos ficar esperando. Olha, vocês lembram o que eu falei a semana passada? Quem estava aqui vai lembrar. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. Lembram? Vocês lembram que eu falei que a mulher, ela só obedece se ela for? Lembram? Para a mulher obedecer ao marido, ela precisa ser primeiro amada. Então, quando há desvio de funções no lar, aí entram os problemas, tá? Quando o homem não ama a sua esposa, ela não obedece, aí, meu irmão, aí o problema é na certa. Aí vem os problemas, vem as confusões na certa, tá? Então, não devemos no casamento ficar cobrando, por isso nós precisamos ser instruídos, tá? Porque você tem que, de livre e espontânea vontade, exercer a sua função de esposa. Você, de livre e espontânea vontade, exercer a sua função de esposo, sem cobrança. Porque quando há cobrança, vai ter problema também. Porque quando um cobra, porque eu faço isso por você, você não está nem aí. Porque eu cuido de você, mas você não está nem aí, você não reconhece. Não é assim. Vai com calma. Você já sabe, porque você já se conhece. Nós já nos conhecemos, né, irmãos? A gente já sabe como é o nosso cônjuge. Então, depende de nós termos a estratégia certa para que dê certo. Tá bem? Então, Jesus nunca esperou, nunca deu esperando algo em troca. Porque não funciona assim. Quando você ama, você não espera algo em troca. Porque o amor, ele é o quê? É incondicional. Não tem condição para o amor. Porque... Não tem. Ou você ama ou você não ama. Tá bem? O amor, ele é incondicional.
Imagine se Jesus fosse olhar para você e dissesse assim: rapaz, eu vou morrer por esse sujeito, eu vou dar a minha vida. Entende? Então Jesus não olhou para isso. Ele te amou como você é. Jesus te ama como você é. Você, da forma que você é, Ele te ama. Agora as mazelas que tem dentro de nós é uma outra coisa. Porque Deus, Ele ama o pecador. Ele não ama o pecado. Mas você, não importa quem seja o ser humano, não importa que vida leve o ser humano, Jesus o ama. E Jesus não quer que nenhuma alma se perca. Tá? Ele não quer. Então, irmãos, assim como, versículo 28, vou ler novamente, porque é bom isso aqui, viu? Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Foi Jesus quem falou isso. Era Ele mesmo era Ele mesmo discipulando os seus discípulos, que estavam pensando errado. Tá? Então, dentro do casamento, precisamos pensar dentro das 4 linhas. Tá? No reino de Deus, precisamos pensar também dentro das 4 linhas. Jesus é o maior exemplo de obediência e sempre será. Ele vai continuar sendo o maior exemplo de obediência. Continuando, volta para o Evangelho de João novamente, segundo João, capítulo 6, tá? Volta, né? Vai para frente um pouquinho. Capítulo 6, versículo 37. Evangelho segundo João 37. E 38. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vem a mim, de modo nenhum o rejeitarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso é coisa de representante. Eu não vim fazer a minha vontade. Eu não estou fazendo aqui a minha vontade. Estou fazendo a vontade do meu Pai. Então, todos aqueles que vão até Jesus, Ele jamais rejeita. Muitas das vezes o pecado, ele está de uma maneira tão terrível na vida do ser humano, que o ser humano ele fica com vergonha de ir até Jesus. Ele não consegue nem entender que Jesus já sabe de tudo e vê tudo. Né? Não é verdade, irmãos? Então, de tão terrível que está a vida da pessoa. Então, Jesus quer, irmãos, que vivamos e nos preocupamos com o próximo. Jesus sempre quer que nós venhamos dar continuidade à sua obra. Jesus sempre busca isso de nós. É o desejo do coração dele. Tá? Volta um pouquinho novamente, Evangelho de Lucas, segundo Lucas. Jesus é o nosso maior exemplo. Capítulo 4, Lucas 4, 18. Lucas 4, 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar liberdade aos presos e restauração da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Esse mesmo versículo está onde? Livro do profeta Isaías, capítulo 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Vamos lá? Rapidinho. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 61.
Um dos últimos capítulos do livro do profeta Isaías. Quem foi que falou? Profeta Isaías. Jesus, ele citava muito os profetas. Teve uma certa vez que ele falou: olha, eu não vim destruir a lei, nem os profetas. Quando ele quis dizer assim, eu não vim destruir a lei, ele quis dizer, ele estava falando da Torá. E nem os profetas, ele estava falando dos profetas maiores, profetas menores. Tá? Quando ele diz, eu não vim destruir a lei e nem os profetas, mas cumpri-la. Aí o capítulo 61, profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos que sofrem, e me enviou para restaurar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e abertura de prisão aos presos, e proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar todos os enlutados, para ordenar acerca dos enlutados de Sião, que lhes dê uma coroa em lugar de cinza, óleo de alegria ou de gozo, em lugar de tristeza, vestes de alegria em lugar de espírito angustiado, e eles serão chamados árvores de justiça, plantadas pelo Senhor para a sua glória. Então, isso aqui nos mostra pessoas acabadas, pessoas destruídas. E aí ele diz que essas pessoas, que através de você serão ajudadas, serão fortalecidas, elas serão o quê? Versículo 4. Elas reconstruirão as antigas ruínas e restaurarão os lugares anteriormente devastados, e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. É claro que Deus estava dando essa palavra para o profeta Isaías, e estava falando do seu povo, é claro. Só que trazemos isso para os nossos dias e para as nossas vidas. A palavra de Deus em nós, lembra? Ela precisa ser espalhada pela face da terra. Porque é a palavra de Deus quem transforma. Porque é a palavra de Deus quem liberta, juntando com a vontade das pessoas. Porque também se as pessoas não querem, se as pessoas não tiverem um sentimento de que elas precisam mudar, de que elas precisam ser transformadas, elas também não vão ser transformadas. Então também depende das pessoas, tá, irmãos? E Atos dos Apóstolos, abre comigo, capítulo 1. Capítulo 1. O que é que nos diz no versículo 8? Mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis o quê? Minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Serei as minhas testemunhas. Então, você é testemunha. Nós somos as testemunhas de Jesus. Nós testemunhamos o que Ele fez. É através de você. É através de nós que pode acontecer alguma coisa na terra de bom. Irmãos, lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, nos mostra como os homens seriam nos últimos dias. Sobrevirão tempos difíceis e trabalhosos. E aí fala como os homens seriam.
Nós estamos vivendo esse tempo. Lembra que eu falei que o homem, o ser humano, ele não é brincadeira? Lembram? Então, esses dias que nós estamos vivendo, está se manifestando o homem da perdição, como diz lá. Está se manifestando o homem arrogante, que não está nem aí para o seu próximo, muito menos para Deus. E aí, qual é o seu papel como testemunha de Cristo? Qual é a sua função como testemunha? Qual é? É trazer a presença de Deus para a terra. Porque você é, sabe o quê? Você é o ponto de contato de Deus aqui na terra. Nós somos o ponto de contato de Deus aqui na terra. A palavra do Senhor nos fala do arrebatamento do povo de Deus, da noiva, lá em Tessalonicenses, Filipenses. E nós entendemos que o Espírito de Deus, ele vai sair da terra. Porque o importante para Deus aqui na terra são aqueles que clamam por Ele. São aqueles que têm uma aliança por Ele. São os necessitados de Espírito. São os que estão clamando a Deus. Lá no capítulo 4 de Mateus, vamos ler para nós orarmos. Capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Capítulo 5, perdão. Nos fala das bem-aventuranças, ou dos bem-aventurados. Para que você não fique se achando coitadinho, porque eu creio que o apóstolo Paulo nunca se achou um coitadinho. Eu creio que os discípulos de Jesus, que morreram, e todos de mortes terríveis, que eu acho que semana passada eu li aqui para vocês, foi isso? Passada ou atrasada? Se você for nas redes sociais, você vai ver que eu citei a morte de cada um deles, como foi. Não foi nenhuma morte bonitinha. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados os pobres porque o reino dos céus é deles. Bem-aventurados os que clamam, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque o reino dos céus é deles. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Fiquem tristes. Foi isso que ele falou? Não. O versículo 12, ele falou o quê? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? Fica de pé e vamos orar ao Senhor. Pedir a Deus que libere o seu bálsamo sobre essa palavra, para que ela fique no nosso coração e se transforme em presença de Deus, e se transforme em motivação espiritual, e se transforme em poder de Deus, em presença de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós te damos a glória, a honra, o louvor, a adoração e a exaltação, porque só Tu és digno de receber a nossa adoração. Meu Deus e meu Pai, nessa noite, nós estamos aqui, Senhor, para declarar
o teu domínio, Senhor, nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos familiares. Ó Deus, ó Pai querido, Pai amado, Pai santo, manifesta o teu poder transformador nas famílias aqui nessa noite. Cada família seja ricamente abençoada. Meu Deus, tu sabes das necessidades desse casamento, tu sabes das necessidades dessa família, tu sabes o que esse casal tem passado, o que essa família tem vivido, o que esse homem, o que essa mulher tem vivido, Senhor, no casamento. Pai, nós oramos agora declarando: traz a solução, pois tu tens a solução. Entra, meu Deus, com a tua providência, que o teu Espírito o console, o fortaleça, que o teu Espírito, meu Deus, ó Pai, venha estar fortalecendo diariamente essa vida, essa pessoa, ó Deus, diante desses problemas, dessas dificuldades. Pai santo, Pai querido, nós somos as tuas testemunhas. Eu te peço, Senhor, fortalece o teu povo, como, ó Pai, o último versículo que lemos agora, do capítulo 5, meu Deus, do Evangelho segundo Mateus. Ó Pai querido, nós aqui na terra vamos passar por lutas, por dificuldades, a tua palavra nos diz isso. Ó Pai, mas em ti nós somos mais que vencedores, em ti nós somos mais que vencedores, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo, assim diz a tua palavra. E eu quero, Senhor, apresentar cada um desses irmãos, cada pessoa agora, ó Deus, que nos acompanha pelas redes sociais, que sejam alcançados agora pelo poder da tua palavra, pelo teu domínio, pelo teu governo, ó Deus, pois tu és o Deus poderoso que era, que é e que há de vir. Nós confiamos em ti, nós confiamos nas tuas promessas, nós confiamos na tua palavra, Pai, que não volta vazia. Passarás os céus e a terra, mas a tua palavra jamais passará. Nós confiamos em ti, descansamos em ti nesse momento, Pai, e declaramos: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. É isso que nós te louvamos nessa noite e te agradecemos, declarando a tua bênção sobre as famílias aqui, ó Deus, declarando a tua bênção, ó Deus, a tua paz, a tua bondade, Senhor, nas famílias, em cada casamento, que aumente o amor, que aumente a paixão, que aumente o respeito. Ó Pai querido, Pai amado, manifesta a tua bênção, a tua grandeza e o teu domínio sobre as famílias, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia.